Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês aqui a planilha de controle de imóveis. A gente vai mostrar para vocês como ela funciona. A gente vai mostrar para vocês aqui a forma de cadastro e como fazer os recibos múltiplos, né? Então o cadastro, consulta, alteração de dados nesse controle, tá? Ele foi desenvolvido em Excel com a tecnologia VBA. O VBA é justamente o que faz essa tela aparecer aqui, tá? VBA, ele é uma linguagem de programação que a gente usa aqui dentro da planilha para que a gente possa fazer os códigos que são chamados também de macros no Excel, tá? Então temos aqui a telinha de cadastro que incorpora, no caso aqui, a questão da planilha. Ela não é uma planilha comum, que você apenas vai ter aqui as guias, né, para que você possa cada guia e fazer aqui processo de digitação, tal, e se torna um pouco até, vamos dizer assim, trabalhoso. Mas com a macro, com o código automático, né, que tem aqui, você vai poder abrir a telinha, como eu estou clicando aqui agora, e fazer os cadastros normalmente, e esse cadastro já fica na planilha. Então, você vai poder cadastrar e depois consultar esses dados, tá? Quando você cadastrar, ele vai estar aqui ó, em dados cadastrados, temos uma telinha aqui, ó, e aqui é uma telinha que mostra tudo que foi cadastrado relacionado aos imóveis. Nesse botão vermelho está escrito filtrar dados, quando você clica nele, ele mostra todos os dados que foram cadastrados. E se você quiser fazer uma consulta mais detalhada, porque ele não mostra todas as informações, basta você selecionar, clicar aqui em carregar na tela inicial e os dados serão mostrados aqui, ó, cada um no seu devido campo, de uma forma bem bacana. Tá? Para você utilizar essa planilha, você precisa ter o Excel instalado no seu computador. Já tirando alguma dúvida, né, algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas e tirando dúvidas, você não vai poder utilizar essa planilha no Excel online, porque justamente por conta da tecnologia VBA, que é a macro. Tá? Então você não tem como usar online, porque esse formulário não vai ficar disponível de forma online. Você também não vai poder utilizar em um outro tipo de recurso de planilha que não seja o Excel. Então, se você estiver utilizando o Calc, por exemplo, né, no BR Office, o LibreOffice, você não vai conseguir utilizar essa planilha. Então, é importante que você atente para essas informações que eu estou passando aqui. Mas se você tiver o Excel a partir da versão 2010, eu recomendo 2010 para cima, você consegue utilizar essa planilha normalmente. Tanto na versão ou na edição 32 bits, como na edição 64 bits. Ok? Então, como é que funciona aqui a questão do cadastro? Basta você preencher os dados aqui, dizer qual é a modalidade do imóvel, tá? E você vai poder fazer o cadastro normalmente. Nesse caso aqui, ó, a gente dessa linha aqui para baixo, ó, dessa situação aqui para baixo, onde está aquele código geral, código do recibo e data do registro, daqui para baixo, certo? Você vai poder fazer o seu cadastro normalmente, vai escolher um código geral. O que é esse código geral? É um código dado para um cliente exclusivo. Então você tem um cliente João e o código dele é sala 2, por exemplo. Então esse código sala 2 vai trazer todos os meses que foram cadastrados para João. Aí você tem um outro cliente chamado Márcio, por exemplo. Aí você vai colocar lá sala 03. Então aquele cliente Márcio vai ter o código exclusivo dele. Esse código é de cada cliente. E com esse código você vai poder fazer as consultas relacionadas a esse cliente. Certo? O código do recibo, o que é isso? É um código automático que você não precisa digitar. Esse código o próprio sistema dá. Então você não precisa colocar esse código aqui. Vou mostrar para vocês aqui que você não precisa cadastrar ele. E a data do registro é justamente a data que você está cadastrando essa informação. Então, esclarecendo já essas três situações aqui de cima, tá? Código geral é um código que você mesmo coloca para o seu cliente de forma exclusiva, só ele vai ter esse código. O código do recibo ele é automático, o sistema que já dá, e a data do registro é a data do registro dessa planilha, desse cadastro. O cadastro foi feito. Pulando para outra parte aqui, os dados do imóvel. Então tem uma setinha aqui do lado
você vai escolher o tipo de imóvel, se é uma sala, se é apartamento, se é loja, se é casa. Você vai poder cadastrar aqui outras informações se quiser, eu vou mostrar daqui a pouco. A situação desse imóvel, ele está alugado? Sim ou não? Então, se não tiver alugado, você vai marcar aqui. Se tiver alugado, você vai deixar como está aqui, ó, marcado. A descrição do imóvel tem uma setinha do lado que mostra se ele é um imóvel que tem suíte, que não tem suíte, cozinha, quantas cozinhas, banheiro e tal. Você vai selecionar a descrição do seu imóvel, que também vai mostrar para vocês aonde ficam essas informações. E aqui o endereço do imóvel, você vai colocar aqui também o CEP, o proprietário, no caso, se você é corretor, você vai colocar o proprietário, né, que você está representando. Se não, é você mesmo que trabalha, você vai colocar o seu nome aqui, no caso, o nome do seu negócio, da sua empresa, tá? Uma outra dúvida, mas essa planilha serve para corretor? Sim, mas você vai ver aí direitinho se os campos vão te atender. Essa planilha, não, eu quero uma planilha simples, mas só, não quero uma planilha, é, eu quero fazer o cadastro, mas eu não preciso usar todos os campos, eu posso usar o que eu quero apenas? Pode, você pode usar só o que você precisa. Você não precisa utilizar todos os campos. A nossa ideia foi fazer uma planilha mais robusta no sentido de campos aqui, ó, tem muitos campos, muitos dados, porém você não precisa utilizar todos os dados que tem nessa planilha. Se você apenas trabalha como corretor, por exemplo, aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, ó, temos aqui a descrição do repasse, valor do aluguel, temos aqui a taxa administrativa, geralmente o corretor vai tirar parte ali dele, e aqui temos os juros, aqui temos o total do aluguel. Observe que os outros campos não foram preenchidos, porque aqui é um cadastro simples. Então, IPTU, condomínio, água, essa questão não preenchi, só para mostrar como vai funcionar. Então, observe aqui que tem o valor do aluguel 2.300. Taxa administrativa, 10% aqui, tem 230. E aqui embaixo ele só apenas faz o repasse aqui do 2.300. Observe aqui do lado direito que é um aluguel comercial, tem aqui a data do vencimento, e o valor do recibo do proprietário está 2.070. Por quê? Porque tem um valor aqui da taxa administrativa. Tá? Quando eu clicar aqui, ó, deixa eu vir aqui, emitir recibo. Ó. Vou clicar aqui em emitir recibo, mostrar para vocês como fica. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, recibo do aluguel. Aqui é o do locatário. Ele locou por 2.300. Então aqui temos o nome do locatário, o endereço, tá? Do lado direito aqui temos o detalhamento do recibo. Lembra que eu falei aqui em cima do número do recibo? Falei lá na outra tela. Então aqui, ó, número do recibo. Detalhamento do recibo. Então tá aqui o valor do aluguel, PTU, água, telefone, que não teve nada disso. Então não precisa, não cadastra. O valor total do aluguel, 2.300. Então, recibo do locatário, ele vai pegar aqui o valor do aluguel aqui, ó, em numeral, depois por extenso, coloca a situação aqui tudo direitinho e o valor total do recibo é R$ 2.300. Tá aqui, tá? Recebemos os originais quitados, aí não teve nada disso, não precisa colocar, tá bom? Aí vamos para baixo. Esse é o demonstrativo do recibo do aluguel do proprietário. Então, o que é que está acontecendo aqui? Se for somente o locatário, você vai usar esse recibo se você não é o corretor, ok? Você não é o corretor, então você está colocando R$ 2.300, é R$ 2.300 mesmo. Então o que acontece? Não tem taxa de administração ali, não tem nenhuma taxa intermediária, você não é corretor. Mas se você é o corretor, está começando agora, você está querendo até entender isso, ou você já tem esse entendimento, você sabe o que é o demonstrativo de recibo de aluguel do proprietário. Então aqui na frente tem o aluguel, 2.300, tem os honorários, que é a taxa administrativa, 230. Essas questões não tem, claro que isso, eu estou dando de exemplo, é claro que existem outros valores, mas aqui eu estou colocando somente duas situações, porque eu estou focando o básico, tá? E aqui embaixo tem a questão do valor do aluguel, já com desconto da taxa administrativa. Então, esse demonstrativo aqui, ó, é para passar para o proprietário. Então, você é o corretor, você passa para o proprietário já com a sua retenção, já com a sua retirada. Você passou para ele 2.070, por quê? Porque os 230 já é o valor do seu, o valor que pertence a você como corretor. Então, a planilha trabalha desta forma, tá? Então, no caso aqui do recibo do
do locatário vai ser o valor cheio, no caso do recibo proprietário vai ser o valor menos a taxa administrativa. Por isso que ele detalha aqui para a gente, tá bom? Esse espaço que está aqui, ó, é o espaço que a gente coloca aqui a logomarca do negócio, tá? Então, se você for colocar aqui, inserir a logo, você vai colocar aqui sem problema nenhum através desse botão, ó, inserir logo. Aqui tem um botão remover logo, tá? Bom, eu expliquei essa parte aqui do recibo justamente para ficar claro aqui a questão da diferença que você pode fazer tanto para, se você está começando agora, você tem, sei, 3, 4 casas, imóveis, ou você tem já um condomínio e você quer fazer isso, você é o responsável por essa questão, você pode fazer esse tipo de serviço aí sem problema e usar esse tipo de situação, tá bom? Essa questão aqui agora do sistema, como é que funciona a questão aqui para você cadastrar? Aqui embaixo nós temos aqui a questão do valor do aluguel e aqui do lado temos aqui o tipo de recibo. Você vai colocar aqui comercial, você vai colocar aqui o vencimento. Observe que eu peguei um recibo de janeiro e aqui tem um total do recibo do proprietário, tá? Então, aqui ele já faz uma diferença. O proprietário é esse valor, recibo do aluguel é esse valor, tá? Aqui embaixo ele faz aquela pergunta: o aluguel está pago? Você vai dizer se está pago, se é a receber ou se está pago ou não. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar como aluguel a receber, tá? E aqui embaixo tem outras informações: observação, data do depósito, conta cadastrada para esse imóvel, o banco, tá? Mas aqui é se você quiser cadastrar. Se você não quiser, não precisa preencher esses dados, tá? Um outro detalhe dentro do cadastro. Eu posso estar demorando aqui, pessoal, mas é porque tem muitas funçõezinhas na planilha. Então você pode ficar com dúvida. Talvez você é corretor e você precisa dessas informações que eu estou falando. E talvez você não é corretor, só quer fazer o cadastro. Pode adiantar o vídeo, não tem problema nenhum, tá? Que você já vai para a parte do cadastro. Aqui embaixo temos uns quadradinhos do lado, ó. Tá vendo? Tem esses quadradinhos aqui do lado de outros, tem um quadradinho do lado de IPTU e tem um quadradinho aqui, dois quadradinhos aqui, ó, um do lado de condomínio e de água. Isso aí é justamente quando você quer fazer o aluguel com essas informações para o locatário. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Então, como é que a gente faz aqui o cadastro? Aqui em cima tem um botão chamado gravar dados. A gente vai clicar nele, ó. É lógico que ele vai dizer aqui que o código já está em uso. Por favor, insira outro código. Eu vou dar um OK, ó. Esse código que ele está falando aqui é o código do recibo, tá? Esse código do recibo é justamente para que ele possa fazer um cadastro. Mas olha só o que eu vou fazer, ó. Eu falei o quê? Que você não precisa cadastrar o código do recibo manualmente, tá? Então eu vou clicar de novo aqui, ó. Ó, tá vendo? Você poderia falar, ó, ele falou que não podia cadastrar manualmente. E por que que veio a informação ali? O programa apenas deu a informação, como ele é um VBA, ele tem essa parte de VBA que é inteligente, então ele identificou que já tinha um recibo com o número 4. Então o que é que ele fez? Ele disse que não podia cadastrar. Quando eu clico em gravar de novo, ele mesmo já se encarrega de colocar o número 5 aqui, tá? Então ele vai sempre fazer isso, ele vai lá no banco de dados, ele observa, ó, já tem número 4, não vou cadastrar o recibo com o número 4. Aí ele pula, tá bom? Então agora eu vou fazer o cadastro. Quando eu fizer aqui a tentativa, ó, ele vai dizer outra coisa, ó. Existe mês e ano cadastrado no sistema para esse locatário. Por favor, verificar. Vou dar um OK. E agora eu vou colocar um outro mês para esse locatário, tá? Locatário aqui no caso, ó, eu botei esse nome aqui, ó, log teste sala. Eu vou colocar aqui que é fevereiro. E agora eu vou fazer a gravação dos dados. Agora ele foi. Então observe que eu não precisei ficar digitando nada, certo? Eu apenas precisei selecionar aqui. Agora eu vou aqui em dados cadastrados. Vou fechar aqui a da frente, né? E vou clicar aqui em filtrar dados. Observe que aqui agora temos dois cadastros abaixo, ó, para esse locatário aqui, tá vendo? Só tinha uma, que era janeiro, agora tem fevereiro. E está na mesma situação, ó, a receber, a receber. Nessa planilha eu posso fazer filtro nessa tela aqui para emitir um relatório. Ou eu posso fazer um filtro pelo código geral. Lembra que eu falei que o código geral é de cada locatário? Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, sala 2. Sala 2
é justamente isso que eu acabei de cadastrar. Se eu clicar em filtrar, ele vai trazer somente os aluguéis, os cadastros somente desse locatário. Olha aqui, ó, nome do locatário, o tipo de imóvel, o aluguel, tá? E o mês e o ano, tá vendo? Então ele mostra somente para esse locatário. Como esse tipo de controle, ele é um controle justamente para tanto você que trabalha com um imóvel simples, como você que trabalha com imóvel como corretor, né? Administrando imóveis aí. Então você vai poder usar esse controle normalmente. Bom, se eu vim aqui agora e selecionar janeiro e clicar em carregar dados, eu quero atualizar, eu quero dizer que esse valor já foi pago. Então venho aqui, coloco sim, e aqui embaixo ó, tem um botão chamado atualizar dados. Vou clicar nele, vou dar um OK. Agora eu vou lá de novo em dados cadastrados, vou dar um limpar aqui na tela, ó, só para atualizar, e vou dar um filtro aqui, ó. Vou clicar no botão vermelho para ele mostrar tudo. Observe que ele já mostra para mim que janeiro já está pago. Tá vendo? Já está pago aqui, ó. Se eu vir aqui agora e buscar na sala 2, ó, sala 2 e filtrar, ele mostra aqui, ó, os que estão pagos e os que não estão pagos. Se eu quiser enxugar mais esse filtro, ó, eu só quero pegar o que é para receber. Então ele vai mostrar para mim aqui, ó, fiz um filtro da sala, que é o código geral do meu cliente, e eu fiz um filtro do aluguel pago, se está pago ou não. Então eu botei ó, a receber. Então, tá dizendo, ó, esse aqui de fevereiro de 2026 ainda não foi pago. Então ele mostra aqui o valor total. Tá bom? Então é essa ferramenta que essa planilha faz, ela tem essas funções. É muito importante que você assista o vídeo, porque vai tirar essas dúvidas e você não vai ter esse problema de, olha, como é que eu faço para fazer o cadastro, como é que eu uso essa função. Tem cliente que fica me perguntando isso, então eu estou esclarecendo aqui nos vídeos justamente para tirar essa dúvida. Mas qualquer coisa aqui abaixo desse vídeo pode me perguntar qual é a dúvida que você tem, qual é a situação que você está precisando aí. Às vezes eu teve alguma coisa que eu me passei e não falei. O vídeo já está longo, eu já vou terminar essa parte do vídeo porque já está longo. Então eu parei um pouco, né? Não falei assim tão rápido, justamente para tirar essa dúvida. E eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, mas não tem, tem algumas dúvidas, mas não tem muito conhecimento de informática, né? Então, eu estou fazendo isso, para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Desculpa aí se passou um som aqui agora, passou uma moto que faz uma zoada terrível, viu? Mas é isso. Então, esse vídeo aqui eu vou passar para vocês, para que vocês possam tirar essa dúvida. Qualquer coisa, vocês podem colocar aqui no comentário. E se interessou por essa planilha, faz o perfil do que você está precisando. É só falar com a gente aqui, tá bom? Uma outra coisa que, só para finalizar aqui, nesse vídeo, seria essa questão aqui, ó, que eu não falei para vocês. Por exemplo, essa planilha eu dei uma olhada ali, que ela vem com contrato. Como assim com contrato? Ela vem sim com contrato padrão, para que a gente possa usar para o locatário. É justamente depois desse botão gravar dados, tem um botão aqui, ó, usar contrato modelo. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai trazer os dados justamente para esse locatário, tá vendo? Então ele vai mostrar aqui ó, o nome do locatário, CPF se tiver ali, uh, se tiver mais algum outro nome aqui, né? Então o locador no caso, se for mais de um no caso, ele vai trazer aqui os locatários, eu falei locatário aqui em cima, mas é aqui embaixo, locatário, fiador se tiver, aqui embaixo ele vai trazer aqui qual é o objeto da locação, ó, sala, a descrição, o valor da locação. Nesse caso aqui, você vai editar, você pode dar um F2 aqui e você edita, tá? E aqui o período do contrato. Eu não falei muito onde tá aqui, mas na tela ali você observou que tem uma opção que você coloca o período do contrato, o início e o final dele. Então ele já pega essa informação. E aqui no finalzinho, ó, vou mostrar aqui, ó, aqui no finalzinho ele coloca local e data, locador, locatário, fiador, se tiver, né? No caso esposa aqui também, e a testemunha, certo? É um modelo básico de contrato, já tem aqui umas cláusulas que você pode editar se você quiser também, basta dar F2, você vai poder editar essas cláusulas, ó. Tá vendo aqui? Vai poder editar sem problema nenhum. Agora eu recomendo que quando você fazer o preenchimento para esse cliente, o que é que você faz? Você vai vir aqui em imprimir,
e você já vai imprimir o contrato e deixar guardado, porque é um contrato modelo. O que é um contrato modelo? As informações que estão aqui é base para todos os seus clientes. Então, se mudar alguma coisa para um cliente, é diferente de um para outro, então você vai fazer a edição para esse cliente e vai salvar essa informação, tá? Se você quiser, você pode vir aqui em arquivo, você vem aqui em salvar como, você vai colocar ele dentro de uma pasta, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, dentro da pasta documentos, por exemplo. Vou colocar na pasta documentos. E aqui você coloca ele em PDF e aí você coloca contrato do inquilino fulano de tal, contrato do locatário fulano de tal. E aí você vai salvar esse contrato de locação para esse inquilino sem nenhum problema, tá certo? Como eu falei, esse vídeo ficou um pouco grande porque essa planilha tem muita função. Então, por isso, essa informação que eu dei no final aqui agora ficou assim, estendeu mais o vídeo, tá bom? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, alguma coisa que eu não falei no vídeo, pode falar comigo aqui. A gente vai te responder assim que possível, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.